O PLP 108 foi aprovado pelo Senado, mas o que isso significa exatamente? Vamos conversar. O projeto de lei, o PLP 108, foi aprovado pelo Senado. Então temos agora mais uma tramitação considerável, representativa para a reforma tributária. Do que se trata o PLP 108? A gente pode dividir em três grandes blocos. Um bloco é sobre as regras para a criação do Comitê Gestor do IBS. Então a gente vai falar de reforma do consumo. O segundo bloco cria uma regra geral sobre ITCMD, o imposto que incide sobre doações, transferências causa-mortes, que é de competência dos estados. E uma terceira parte que gera uma série de alterações em outras leis. Beleza? Então vamos entender exatamente isso? E claro, eu poderia abrir aqui o próprio projeto, o PLP 108, enfim, mas eu vou ir por um caminho alternativo com você. Eu vou te apresentar de um outro jeito, tá bom? Vamos começar falando sobre o ponto, o estágio em que está essa tramitação. É interessante a gente, para trazer paralelos, praticamente na mesma semana, quase no mesmo dia, em que o projeto de lei 1087, aquele da distribuição de lucro ser tributada, dos 5.600, que ao mesmo tempo que esse projeto foi aprovado na Câmara, o PLP 108, praticamente assim, sincronizado, foi aprovado no Senado. E muito mais gente parece ter olhado na direção desse projeto do PL 1087, que é um assunto que é mais popular e acaba chamando mais atenção nas manchetes de noticiário, de portais, etc. Mas, olha que curioso, o PL 1087 ele foi aprovado na Câmara e ainda tem que tramitar, ir para o Senado, parará. Inclusive, eu vou pedir para o editor colocar aqui um cardzinho, que a gente teve um vídeo aqui falando sobre essa aprovação do PL 1087 para você conhecer um pouco mais a fundo. Agora, o PLP 108, apesar de não ter repercutido tanto assim, talvez só ali em algumas bolhas mais interessadas em planejamento patrimonial, planejamento sucessório, holding, Então, ali a coisa reverberou um pouco mais, mas fora isso, não chamou tanto atenção. Tá gostando desse conteúdo? Então, vai aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o teu comentário. Eu quero saber o que você tá achando dessa abordagem da reforma tributária aqui no canal. Mas o fato é de que o PLP 108 ele é extremamente importante, ele tem coisas muito, muito, muito relevantes ali pra gente, tá? Então, para mostrar para você, eu vou abrir aqui na tela um mapa mental, tá? Então, por que disso? Porque eu acredito que assim vai ficar mais fácil para você visualizar esses blocos de informação que o PLP 108 traz. Fazendo aqui um spoiler e ao mesmo tempo uma propaganda, esse mapa mental ele é parte do programa Dominando a Reforma Tributária, meu programa de estudos justamente da reforma. E claro, não se restringe à reforma tributária do consumo. A gente tem uma reforma tributária que é plural, Tá acontecendo de forma mais avançada a do consumo, mas meio que em segundo plano, menos avançada, a reforma tributária da renda e do patrimônio. E teremos ainda no futuro a reforma tributária da folha de pagamento, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui com você, compartilhar aqui meu monitor, aumentar o zoom um tiquinho. Então, olha só, o PLP 108, ele se desdobra basicamente no livro 1, Administração da Gestão do IBS, ou seja, Comitê Gestor do IBS, livro 2, o ITCMD, e livro 3, Disposições Finais, Então, se a gente abrir aqui, o livro 1, a gente vai ver o seguinte, Agora deixa eu diminuir aqui, só para você entender, Deixa eu diminuir assim, Pronto, então temos título 1, Comitê Gestor, título 2, Processo Administrativo Tributário,
Título 3, distribuição do produto da arrecadação. Título 4, disposições de transição em relação ao ICMS. Né? Então, e aqui, claro, aí sim a gente pode ir detalhando tudo isso, né? Os vários assuntos que você vai encontrar naquele dispositivo. Então, se você trabalha com contencioso, por exemplo, ó, já está aqui uma série de regrinhas que vai ser importante, né? Competências que você tem que conhecer, aqui, ó, normas processuais, né? Do contencioso administrativo tributário, órgãos de julgamento, né? Já tem uma série de coisas, beleza? Além disso, né? Aí sim, do ITCMD, cara, aqui é um negócio que é extremamente importante, né? Veja, ele é mais curtinho, né? Quando a gente fala do ITCMD, né? Tá falando aqui, o livro 2, ele tem 3 títulos, disposições gerais, fiscalização e disposições finais, vai do artigo 146 ao artigo 164, pouquinha coisa, mas ele faz uma coisa, né? Esse livro 2 do PLP 108, que se tornará lei complementar, ele faz uma coisa que a gente nunca teve, que é o seguinte, olha, quando você olha para o ISS, você tem a Lei Complementar 116. Né? Quando você olha para o ICMS, você tem uma lei, né, central para trazer regras gerais. E aí, claro, né, pegar o exemplo do ISS. Eu estudei a Lei Complementar 116, que é a espinha dorsal do ISS. Agora eu vou mergulhar no universo de cada município, né, com suas leis, decretos, etc. O ITCMD, a gente nunca teve, nunca há muito tempo, mas a gente não tem uma regra geral detalhada o suficiente. A gente tem alguma coisa muito pouca falando de Constituição Federal, CTN, mas faltava para a gente esse nível de detalhamento centralizado. E é isso que o PLP 108 traz. Claro, tem coisas ali que, enfim, não vão ser tão boas assim, redações ruins, com certeza. Né? Por exemplo, as cotas de sociedade devem ser avaliadas, né, pelo seu valor de mercado, e aí traz algumas confusões de terminologia, né, como por exemplo os imóveis do patrimônio líquido. Né? Imóvel não fica no PL, imóvel fica no ativo. Né? Você está querendo dizer que só vai avaliar imóvel, não vai avaliar passivo? Né? Enfim, tem discussões que você já vislumbra, né, no horizonte, mas o PLP 108, ele traz uma redação extremamente relevante de se debruçar e, principalmente, já estamos falando de um texto estável, né? Porque, falando da tramitação bicameral, temos, então, o início da tramitação do PLP 108 na Câmara, é aprovado, foi para o Senado, no Senado debatido, centenas de emendas, chegou-se a um texto final aprovado no Senado. Isso volta para a Câmara só para dar um confere, entendeu? Assim, cara, mudou muito da Câmara para o Senado. Mudou. Então volta na Câmara só para eles darem um bizu ali, darem uma olhadinha. Não, beleza, é isso aí mesmo. E aí isso vai para a mesa do presidente, do chefe do executivo, para sancionar ou eventualmente vetar um ou outro artigo aí que, enfim, né, os seus assessores, auxiliares, ministros, enfim, tenham dito algo a respeito. Tá bom? Então, isso é importante ter essa visão, né, de como é que é o processo. E agora, beleza, agora temos um texto relativamente estável, vale a pena se debruçar sobre ele, mesmo tendo pouco tempo disponível de estudo. Porque, né, se é um texto que está lá na Câmara ainda, assim, beleza, cara, tu tem tempo sobrando, estuda. Mas se tu não tiver tempo sobrando, cara, vê outra coisa. Né? Eu diria isso. Agora esse aqui não, é um texto que tá, assim, se não é o texto final, tá muito próximo disso. Isso aqui já vale a pena ser estudado para se antecipar, com certeza. Beleza? E para você que é profissional da área e quer um estudo aprofundado, ter acesso a mapa mental, um estudo artigo a artigo, vem comigo no programa Dominando a Reforma Tributária. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda a caminhar comigo nessa jornada. Além disso, as disposições finais, que é bem interessante. Muita gente pula, né? Quando disposições finais, não quero nem saber. Mas você vai ver o seguinte, cara, tem essas disposições finais. Tem alteração no Código Tributário Nacional, tem alteração na Lei Complementar do Simples Nacional, tem alteração
na Lei Complementar 214, que é justamente a da reforma tributária do consumo, IBS, CBS, uma série de artigos sendo alterados, incluídos, tá? Então tem bastante coisa ali acontecendo, beleza? Então, nesse vídeo um pouquinho mais curto, né, um pouquinho mais sintético, eu só queria te dar um panorama geral do que trata o PLP 108, o que tem ali dentro, o que eu acho que é mais relevante de você olhar durante o teu estudo e, claro, se você quiser estar comigo para fazer esse estudo detalhado, artigo a artigo, se aprofundando, você vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda no meu programa Dominando a Reforma Tributária. Tá certo? No mais, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.